Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Teres e estamos novamente aqui online para mais um curso do Clube Xadrez Online. Na semana passada fizemos sobre uma defesa super agressiva, uma defesa, né, que é de contra-ataque. A todo momento você anda na corda bamba, que é a defesa Índia do Rei. Hoje nós começamos o curso da Ninzo Índia, é exatamente o contrário. Você vai conseguir fazer seu rock logo, vai brigar pelo centro, não vai deixar o branco construir o centro com C4, D4, E4 e até F4, como pode acontecer, né, na Índia do Rei. Então, esse curso dessa semana atende assim, aqueles jogadores que têm interesse em ter ou uma segunda defesa mais posicional, ou que já é posicional mesmo, que já é mais estrategista e gosta de posições mais administráveis, mais fácil para a gente trabalhar. Vou dizer para vocês como que vai ser o roteiro do curso. Você está me vendo direitinho? Você está me ouvindo direitinho? Está vendo a tela do meu computador? Está tudo certinho? Sim, tudo ok, né? E o Vinícius, que está acompanhando aqui com a gente também, quando conseguir descobrir aí o local, né, que é o chat, para poder fazer comunicação com a gente, já pode mandar mensagem, tá bom? Então, beleza, vamos seguindo. Esta defesa... aqui eu botei foi a Índia da Dama. Um minutinho só. Que eu tenho que mudar aqui. A introdução que nós vamos fazer é através do livro Espírito da Abertura. O Espírito da Abertura vai ser um dos livros que nós vamos utilizar. Tem um outro livro da Ninzo Índia, que toda a fundamentação do curso, que é o livro do Gligoric, que é um jogador da antiga Iugoslávia, né, ele nasceu em Belgrado, morreu em Belgrado, né, hoje é a Sérvia, mas antigamente era a antiga Iugoslávia. Né, depois o território foi separado. Lá em Belgrado, que tem a Chess Informant, aqueles informadores que a gente estudava lá atrás, né, era tudo produzido, né, aqui, a Ninzo Índia está aqui, pela Chess Informant. Então, está aqui, nós vamos começar por este roteiro aqui. Então, o início do nosso roteiro vai ser o livro O Espírito da Abertura, porque é o cartão de visitas, para vocês entenderem um pouquinho da história, do desenvolvimento da Ninzo Índia. Depois, nós vamos passar, vamos fazer um giro rapidinho aqui pelo Chess Games e vamos ver em termos de performance, né, o número de partidas que tem, os principais jogadores e tal. E aí nós vamos pular para cá, que aqui vai ser o programa onde a gente vai fechar o treino 1, que é o programa da Convecta, que é aquela empresa da Rússia, onde a gente é parceiro, o Clube Xadrez é parceiro, e nós temos vários programas. Um deles é esse Modern Chess Opening Set, que é um kit de 7 programas, com mais outros 7, onde a gente tem os bugs, né? Onde a gente tem aqueles erros de os blunders, bugs não, que bugs são de programas. Esse programa aqui, infelizmente, não tem bug. Mas os blunders são aqueles erros, né, de abertura mais frequentes, e ele, para cada grupo de abertura, são 7 volumes, também tem outros 7. Então, na realidade, são 14 volumes que ele trabalha aí na parte de abertura. E nós vamos pegar dentro de um volume, tem a Catalã, tem a Ninzo Índia e tem a Índia da Dama. Nós vamos trabalhar, então, só a Ninzo Índia. Tá ok? Bom, então, o que acontece? Nós vamos seguindo aqui, e aí, caso tenha alguma dúvida, é só fazer a participação aqui pelo chat como de hábito. Então, vamos começar lá. No espírito da abertura, para poder desenvolver essa abertura aqui que nós estamos trabalhando. No caso, é uma defesa que lança características das pretas. Ó. Na semana passada, nós trabalhamos a defesa Índia do Rei. A defesa Índia do Rei ela é mais de contra-jogo, porque ela deixa o branco ficar totalmente com o centro. Então, o que nós estudamos mais, né, foi através da clássica, bispo P2 e cavalo F3. Então, cede bastante aqui o centro, né, para as pretas,
E por isso, então, a gente tem que tentar as quebras com E5, com C5, A6, C6, B5. Daquele centro estabelecido, nós vamos tentando furar aquele centro, né? Nós vamos tentando ruir aquele centro para poder ter mais ação para as nossas peças. Agora, a abertura que nós vamos dar hoje, no caso é a defesa Niso-Índia, que já nós vamos ver o histórico dela e tal. As pretas, ó, estão vigiando a casa E4. Então, toda vez que o branco tenta jogar E4, as pretas fazem aqui o bispo B4, por isso a Niso-Índia começa a partir daqui, que não vai deixar fazer E4. Então, a todo momento, as pretas tentam dificultar o E4 e o branco, em muitas linhas, ele vai tentar fazer E4 e outras ele vai se contentar a fazer E3. Muitas vezes ele pode fazer E4 até fazendo E3, F3, cavalo E2, cavalo G3 e aí E4. O Botvinnik jogava muito assim as posições, como isso D3, soquinho e tal. Mas, então, o E4 é uma busca, mas pode deixar por uma outra fase da partida. Não é como a Índia do Rei, que rapidamente se faz ali o E4. Tá bom? Stein, tudo certinho? Vamos lá? Então, você que é o craque, é o cara da Índia do Rei, agora vai ficar o cara da Niso-Índia. Uma hora que você quiser uma defesa mais posicional, mais tranquila, né? Você pode pegar. Lembrando que o pessoal que está aqui online, né? É uma parte pequenininha de todos os que recebem o material na nossa lista de distribuição. Quando eu mando o material de apoio, treino 1, 2, 3 e 4, ou quando eu mando o link para fazer o registro para entrar online, aí vocês veem lá quem é que está recebendo o material. Então, são por volta de 30 enxadristas ligados a 4 listas. A lista do Clube de Xadrez local, aqui de São Sebastião do Paraíso, que é parceiro do Clube de Xadrez Online, dos alunos VIPs, né, que fazem aulas individuais, têm acesso também aos cursos, o pessoal da assinatura CXOL, dos níveis 2, 3, 4 e 5, né, só o nível 1 que não tem, o plano 1 não tem acesso, porque recebe só os vídeos, não está ligado a cursos. E nós temos o pessoal que entra diretamente na loja e faz a compra do curso lá apenas para esse curso. Não tem vinculação, né, com a assinatura do Clube de Xadrez Online e também não tem vinculação aqui com a parte de aulas, né, apenas compra esse curso porque interessa por ele o tema, né, às vezes encaixa numa abertura, uma defesa que a pessoa joga. Então vamos lá, ó. Partindo dessa posição aqui, que nós estamos vendo aqui no vídeo, nós temos o seguinte histórico. Isso aqui é do livro O Espírito da Abertura, que foi lançado inicialmente em 2004. O livro é de minha autoria e também do Joel Sintra Borges, que é um enxadrista amador aqui da minha cidade. Eu entrei mais com a parte de conhecimento técnico e ele, né, que já é um escritor, já é um cronista até de um jornal local, que o Jornal do Sudeste tem mais de 30 anos, e o Joel é cronista semanal desse jornal, né, e conhece muito dessa parte de literatura, né, de escrita e tal. Então, nós unimos, aí, apesar de ser um bom enxadrista também, nós unimos mais a parte de facilidade de escrita dele e o conhecimento meu mais técnico de xadrez, e aí saiu o livro, foi em 2004, nós ficamos 5 anos para fazer esse livro. Depois, em 2006, o livro se esgotou, a primeira edição, nós fizemos a segunda edição, de 280 páginas, passou para 336, continuou com 30 capítulos, aqueles que a gente achava que eram mais jogados ali em torneios, e aumentou então o número, a gente fez um aumento no número de partidas, e não exatamente na parte assim de capítulos. Capítulos continuou retratando as mesmas 30 aberturas que a gente vinha fazendo já no volume 1. E em 2015 ela se esgotou de novo e agora em 2016 foi relançada. A obra já estava redondinha, foi relançada a segunda edição. Então não saiu uma terceira edição e sim uma segunda edição reimpressa. Então está no mercado de novo aí, é lcm.com.br, né, que é uma editora do Rio de Janeiro, Livraria Ciência Moderna, e também tem em compras online aí, Saraiva, Americanas e tal, e também em shoppings, esses shoppings maiores que tem essas
livrarias grandes, espalhadas pelo Brasil todo, vocês encontram esta obra. Então vamos lá. A defesa niso-índia surgiu por volta de 1920. Essa parte aqui do curso é assim mesmo, né? Porque aqui a gente está mostrando o histórico, é uma parte de leitura, mas depois a gente tem uma interação maior, né? Porque aqui realmente é só a apresentação do curso, é o cartão de visitas. Então ela surgiu em 1920 como uma variação da Índia da Dama. O que é a Índia da Dama? A Índia da Dama, inclusive nós vamos fazer curso dela também, né? Por exemplo, se as brancas não jogam cavalo C3, jogam cavalo F3, as pretas ou jogam a bogo Índia ou pode jogar B6. Então essa aqui é a Índia da Dama. Então geralmente quem joga niso-índia tem que ter mais uma, né? Por quê? Porque quando o cara jogar cavalo, quando o cara jogar cavalo F3, o adversário dele jogar cavalo F3, você tem que fazer B6 para bispo B7, ou então tem que jogar bispo B4. Então a niso-índia, ela atende aos jogadores que fizerem cavalo C3, aí você joga bispo B4. Então ela surgiu então como uma variação da Índia da Dama. Ok? Então, mas dos estudos teóricos, especialmente de Nisovich, por isso que é uma Índia, né? O Niso vem da raiz ali, Nisovich. Acabou surgindo um sistema novo, que passou a ter muito mais importância que aquele do qual se originou. Hoje se joga muito mais a Niso-Índia que exatamente a Índia da Dama. Filha legítima da escola hipermoderna, sua enorme popularidade se explica pela flexibilidade estratégica e variedade de linhas, prestando-se a todos os estilos e temperamentos, especialmente aos jogadores posicionais. Por isso que eu falei, olha, quando a gente vai jogar Niso-Índia, atende mais aqueles jogadores que são mais estrategistas, né? Que são mais posicionais. Abundante em sutilezas, algumas de suas variações exigem grande compreensão estratégica do jogo. Mas então, o Stein está dizendo que acha que está sofrendo uma mutação no jogo dele. Ele achava que era mais tático e agora está gostando mais do jogo estratégico. Pois é, contra D4 pode ser uma boa possibilidade, né? A Niso-Índia, caso você goste de jogo mais estratégico. É praticamente impossível citar alguns de seus partidários, porque quase todos os jogadores, desde que ela apareceu, têm na empregada. Ela é muito sólida, né? Ela é tranquila de jogar. Uma curiosidade é que a expressão defesas índias deve-se a Tartakower, alguns falam Tartakower também, que a usou pela primeira vez em 1924, em seu livro Índice. Até então, elas eram reconhecidas simplesmente por aberturas irregulares. Então, essa expressão de defesas índias, né? Você tem Índia da Dama, Índia do Rei, vem ali do Tartakower, que era um gênio muito forte, e em 1924, no livro dele, ele acabou citando estas variações aí como índias. Por isso a gente chama de Índia, né? Então, aqui você tem especialista, seria o Nisovich. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, já que a abertura leva até o nome dele, né? Seria, então, uma Niso-Índia, exatamente o Niso vem dele, né? Do Nisovich. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar essa busca aqui. Ara Nisovich, alguns falam Nisovich também, mas aparentemente soa mais bonito Nisovich. Foi um dos pensadores mais originais e seguramente um dos pilares mais importantes do xadrez moderno. Stein, você já leu um livro aí, Meu Sistema, Prática de Meu Sistema, tem um outro livro dele, O Bloqueio. Você já leu alguma coisa do Nisovich? Porque a base do jogador, ali, especialmente a parte estratégica, aqueles conhecimentos mais de meio jogo, a gente usa bastante o livro do Meu Sistema para poder fazer isso, enriquecer o nosso jogo estratégico e de meio jogo. Ah, legal. Mas pô, lá algumas páginas não serve não, tem que ler a obra toda. Você achou difícil a obra? Porque alguns começam a ler e acham isso tudo muito pesado. Aí eles leem outras obras, né, mais básicas, por exemplo, Xadrez Vitorioso e Estratégias, do Seirawan, para depois pegar esse livro, né, como se fosse uma introdução. Alguns leem o xadrez básico, especialmente o capítulo 2 de finais e o capítulo 5, temas posicionais de meio jogo final.
Ah, legal. O Stein está dizendo que não gosta muito de livros porque acha que demora muito, né, para assimilar conteúdo. Ele gosta mais de vídeo, porque os vídeos são mais diretos, né? Ele já pega aquele ponto ali que o autor se propõe a trabalhar e já vai em cima, né? Legal. Então, hoje a gente tem vídeos, nós temos o livro, que é a forma mais tradicional de estudo, nós temos os programas, nós temos os sites e também tem aquele treinamento, né, que é o treinamento que você pode fazer com um amigo, com um treinador, aquela parte de contato, né, tete a tete ali, né, contato com a pessoa, então, online, como a gente faz aqui com os alunos VIPs, né, mas assim, uma pessoa transmitindo o conhecimento e sendo um facilitador, sendo um intermediário entre o conhecimento e o aluno. Então, basicamente, são essas 5 possibilidades que nós temos para adquirir conhecimento, né? Então, nós temos o Guilherme aqui, né? Nós tivemos também a participação do Vinícius, e nesse momento nós temos o Guilherme aqui com a gente online. Beleza, Gui? Tudo bem? Agora eu estou vendo ele conectado aqui. Joia, beleza. O Guilherme, né, é um enxadrista forte. Acho que ele gosta mais assim de futebol e tal, mas é um bom enxadrista. Até jogou o último campeonato estadual aqui de categorias. O Sub-16 foi inclusive bem no torneio. Então vamos lá. Aprendeu a mover as peças, isso nós estamos falando do Nizovic, aos 8 anos de idade, mas só começou a olhar o jogo seriamente 10 anos mais tarde, quando estudava matemática. Então, ó, o pessoal, né, que começa ali cedinho, tem crianças hoje de 5, 6 anos, né? Então, o Nizovic foi um jogador que começou mais tarde, porque ele viu o xadrez aos 8, mas só foi se interessar 10 anos depois, aos 18, quando era estudante de matemática. Nascido no dia 7 de novembro de 1886, em Riga, né, capital da Letônia, de pais judeus, desde cedo conheceu a discriminação racial, que certamente marcou muito sua personalidade. Assim, paralelamente com sua genialidade e grande capacidade de trabalho, sempre foi uma pessoa muito nervosa, facilmente irritável, supersensível a críticas e quase patologicamente desconfiada. Teve embates seríssimos dele ali com o Tasch, né, que era aquele médico, o doutor Sigbert Tasch, o alemão, que defendia, que era da escola do Stein, a escola moderna. Então é como se fosse uma escola, né, brigando com outra escola. No meu sistema, tem muita citação ao Tasch, ao pensamento da escola anterior, onde a escola hipermoderna pretende, então, superar aquela escola. Mas, na realidade, nós sabemos que hoje as duas escolas, elas convivem de forma harmônica. A ideia é você pegar o que é bom de uma escola e o que é bom de outra e junta tudo isso. Por exemplo, ó, tipos de centro. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Isso aqui nós estamos em uma Ruy Lopes, né? Até a gente teve um curso mais recentemente dela, nós tivemos o volume 1. E aqui, por exemplo, com o cavalo F3, D3, D6, roque, bispo P7, C3, esse aqui é o centro Steinitz. Então é uma visão da escola moderna que o centro deveria ser dominado pelos peões. Aqui é um centro onde depois nós vamos tentar fazer D4, depois de torre 1, às vezes bispo C2, cavalo D2 e tal. Então, é uma briga pelo centro, mas ali com os peões. Tanto é que isso aqui é chamado de centro Steinitz. Agora, você tem, por exemplo, o hatch, na abertura hatch, ó, isso aqui é a abertura hatch. Então, é uma forma de você controlar o centro, né, com peça, no caso, os cavalos, e, então, por exemplo, poderia ter o cavalo de cá, um defende E5 e D4, outro D4 e D5, e aqui a gente já começa com um peão lateral atacando um peão central. Então, a ideia da escola hipermoderna, que é a escola seguinte da escola moderna, Breyer, Hatch, especialmente Nizovic, que eram os líderes dessa escola, você deixa o cara colocar os peões no centro para depois você começar a atacar. Então, por exemplo, uma jogada como essa pode ser combatida, né, com o cavalo A3, depois a gente toma e depois já passa para E5.
né? Então, é legal esta sequência, porque a gente vê que o centro não precisa ser dominado só com os peões, por isso, ou só com as peças. Por isso que a forma mais inteligente, ó, isso aqui já é uma siciliana, né? É você fazer como se fosse um centro misto. Quem é que falava que o cavalo deveria atacar o centro, né? O bispo atacar o centro? Escola moderna. A escola hipermoderna, inclusive a distância, né? Eu posso jogar G3, então, por exemplo, numa linha assim. Eu posso trabalhar com G3 aqui, ó. Então, é uma forma de você controlar o centro, a distância. Então, é um jeito que hipermoderno de tratar uma abertura. Então, olhando esta posição aqui, nós temos as duas coisas. Controle físico do centro, por peão, está aqui, escola moderna. Controle por peças, foi o caso até a distância, né? Caso dos fianquetos, hipermoderno. E hoje a gente vê que a gente usa as duas ideias. De brancas aqui, né, quando joga o D4, que é uma siciliana aberta, abrindo a siciliana, nós temos as duas coisas. Um centro de domínio físico de peão e também com o cavalo. Então, voltando lá ao livro, na realidade, a escola hipermoderna não era melhor que a escola moderna ou vice-versa. Na realidade, as duas tinham preceitos ali importantes que nós, sabiamente, adotamos depois um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. E elas convivem hoje de forma harmoniosa. Por volta de 1904, encontrou-se com o Tarrasch. O Tarrasch é o grande desafeto dele. Pela primeira vez. Ocasião em que o mestre alemão criticou duramente seu jogo. Um incidente que Mizovic nunca esqueceu. Desse momento em diante, começou a reexaminar os ensinamentos formalistas, porque o pessoal da escola hipermoderna dizia que os enxadristas da escola moderna eram muito dogmáticos, né? Os peões têm que dominar o centro, né? Então, a importância do tempo, o espaço, era muito cheio de dogma. Então, a escola hipermoderna meio que veio para acabar com esses dogmas. Então, desse momento em diante, começou a reexaminar os ensinamentos formalistas, ou seja, cheio de dogmas, de Tarrasch, né, baseados lá em Steinitz, que é o primeiro campeão do mundo, contra os quais o movimento modernista era, em grande parte, uma reação. Procurando novas maneiras de encarar o problema do controle do centro, ele estudou com profundidade as ideias de muitos mestres do século XIX, como Trigorin, Paulsen, Steins, Winauer, que eram olhados pelo Dr. Tarrasch como não ortodoxos. De seu trabalho, que teve a ajuda de outro enxadrista, em especial Rett e Breyer, surgiram as teorias de superproteção, profilaxia, bloqueio e o controle do centro à distância, que deram início ao movimento hipermodernista. Então, olhando, reexaminando o trabalho do Tarrasch, ele acaba criando a escola hipermoderna. Não só ele, mas o Breyer também, mais o Rett. Estas teorias foram publicadas por Mizovic em 1925 na obra Meu Sistema, né, que eu li como Mi Sistema, hoje já tem ela traduzida pelo português, né, e pela editora Solis, então a gente consegue achar até em português, que é um dos clássicos da literatura enxadrística. Escreveu também o Bloqueio, em 1925, né, no mesmo ano, e em 1929 ele faz a Prática de Meu Sistema. E um nem é uma sequência da outra. Você pode ler Prática de Meu Sistema, depois Meu Sistema. Geralmente as pessoas leem Meu Sistema e a Prática de Meu Sistema, né? Mas na realidade uma coisa é desvinculada da outra, né? Porque o Meu Sistema é a forma de ele encarar o xadrez. Não é que ele monta um sistema e depois faz a prática. Por exemplo, quando a gente fez o curso aqui, o método em xadrez do Dorfman, então o método em xadrez era a teoria dele. E depois ele fez o momento crítico, que é mostrando como se desenvolve a teoria dele. Então é melhor você estudar o método em xadrez e depois você estudar o momento crítico, não ao contrário. Já na prática de Meu Sistema, né, é só ele bota em prática, assim, ele coloca as partidas
de modelo de como ele entende o xadrez. E no meu sistema, né, ele fala sobre, né, como ele pensa o xadrez e tal. Então, são obras desvinculadas, apesar de que parece mais lógico estudar meu sistema e a prática de meu sistema. Então, finalizando aqui, foi também um dos jogadores mais fortes de seu tempo, chegando a ocupar entre 1925 e 1930 a terceira posição no mundo, atrás apenas de Alekhine e Capablanca. Também é difícil, né? Ele viveu numa época, ou a época dura, hein? Você viveu numa época ali, você tentando ser o melhor do mundo, e você olha do lado, tem Alekhine, e você olha de novo do outro lado, tem Capablanca, aí é dureza, né? Eram jogadores brilhantes, né? Inclusive, em 1926, seu desafio para um match pelo título mundial foi aceito por Capablanca, mas Nizovic não conseguiu o dinheiro para a bolsa exigida. Hoje, por exemplo, os jogadores, né, que têm direito ao título mundial, campeão do mundo, mas a pessoa que segue ali todo um percurso para ser o desafiante ao título mundial, já tem uma bolsa, porque hoje tem uma entidade, de 1948 para cá, a FIDE, ela que cuida do campeonato do mundo. Então, ela providencia a bolsa, o regulamento, ela reúne ali com os jogadores, os seus técnicos e decide como vai ser a coisa. Na época, o jogador era dono do título, é como se fosse uma coroa que a pessoa era dona. Então, ela estabelecia a quantidade em dinheiro para poder aceitar aquele desafio, ela colocava o número de partidas, até às vezes o lugar, né? Mas em geral a pessoa tinha interesse em colocar o título em jogo, né? Não ficava segurando o título. Primeiro porque ganhava dinheiro com aquilo, porque era um montante alto, né? Nos torneios que eles jogavam, as premiações eram mais baixas. Quando era um título mundial, aí realmente era uma soma muito boa. Da Letônia, emigrou para a Alemanha, depois para a Suécia e finalmente para Estocolmo, na Dinamarca, onde viveu o resto de sua vida, vindo a morrer no ano de 1935. Bom, então aqui, né, nós falamos do histórico da Nizo-Índia e também do pai dela, digamos, né, do Nizovic, nós ficamos conhecendo um pouquinho dele. As variantes nós não vamos passar, e nem as partidas, aí agora nós vamos pular para a obra. Antes eu vou dar uma passadinha no Chess Games, nós vamos passar lá, né, para o programa, a gente vai sair dessa obra e passar para o programa, que é o programa da Convecta. Então, as variantes são as que nós vamos estudar, ó, a clássica, a Leningrado, Rubinstein, tudo na programação do curso eu coloquei, ó, a Samich, a Spielman, Kasparov, variantes diversas.